Olá, bem-vindos ao Dédalus Cast, um podcast do Instituto Dédalus, o Instituto Dédalus que trabalha com psicanálise, com mitologia, e hoje a gente vai falar sobre contos de fadas. E a gente tem uma convidada super especial, que é a Jana. É um prazer enorme ter a Jana aqui. Eu sou Laura, sou psicanalista, sou artista, e eu sei que a vida da Jana é bem corrida, mas a gente conseguiu aqui um lugar especial aqui na agenda dela para a gente poder falar hoje sobre contos de fadas. E antes da gente falar sobre contos, Jana, eu queria que você se apresentasse. Olá, fiquei muito feliz com o convite de participar desse podcast de vocês. Tá super legal, estou adorando. É uma grande honra. Eu sou a Janaína, sou psicóloga. Sou psicóloga comportamental, assim, de formação, de coração. Mas há uns 6 anos atrás eu comecei a mergulhar no mundo dos contos de fadas. Comecei a me interessar. E aí comecei a estudar psicologia junguiana, fiz alguns cursos para o lado do Jung, e mais especificamente os contos de fadas foi o assunto que me pegou, assim, que realmente me envolveu. Sim. E agora eu sou especialista em contos de fadas também, fui aluna da primeira turma do Instituto Dédalus e tenho a grandíssima honra também de dar aula, né, no curso da especialização em contos de fadas do Instituto. Maravilha, maravilha. A primeira turma de contos de fadas, né? Nós praticamente fizemos ali a nossa estrada, na Estrada de Ouro, fizemos nossa estrada pela Floresta Encantada, né? Para ser a primeira turma da pós-graduação de contos de fadas. E aí foi onde eu tive o prazer de conhecer a Janaína. E a Jana, ela já tinha um trabalho incrível, né? No Instagram com contos de fadas. Como é que foi esse trabalho, Jana? Onde foi que isso começou, assim? A minha história com os contos de fadas começou há muito tempo. Quando eu era criança ainda, eu sentia que eles me impactavam muito. Assim. Quando eu assistia um filme do Rei Leão, da Mulan, esses filmes da Disney, eu sentia que tinha um efeito prolongado, assim, de inspiração, de mudança de perspectiva sobre alguns assuntos. Mas aí isso acabou ficando bastante lá no passado por muito tempo, e eu fui para o lado mais da ciência dura, assim, né? Da psicologia mais científica e neurociência, análise do comportamento, que são paixões, são assuntos que eu amo, mas que chegou um momento que eu vi que não tinha muito espaço para fantasia na minha da minha formação e até na minha atuação e no meu dia a dia, que é uma coisa que eu amo, né? E que sempre causou um grande impacto em mim. E aí eu lembro que, assim, até na minha vida pessoal ficava uma coisa meio cindida, porque a fantasia sempre foi muito importante para mim e eu sempre alimentei esse interesse, mas era um pouco deslocado da minha atuação profissional e dos meus estudos pessoais. Então, chegou uma hora que eu falei, não, é isso, eu vou me assumir, vou Sim. integrar. Essa é uma coisa muito importante, né, que a gente vai aprendendo a fazer, que é Sim, se assumir. sim. E aí eu comecei a falar no Instagram sobre os contos de fadas. Comecei primeiro estudando, né, para começar a falar. Antes de falar, eu precisei estudar bastante. Aí eu fui estudando, e depois eu fui trazendo para o Instagram, porque eram conversas que eu já tinha dentro do consultório, conversas que eu tinha com os colegas psicólogos e que eu percebia que eram conversas muito produtivas e não dava para ficar escondido, né? Precisava trazer.
para as pessoas. Sim. Qual é teu Instagram, hein, Jana? Eu sou Jana Psi. Vocês seguem lá que vão ter vários contos incríveis que a Jana faz toda uma interpretação, né? Tem todo. Porque é interessante quem assiste os vídeos, teus vídeos, né? Que chama muita atenção. Também a gente vê um amor ali, a gente vê um cuidado, a gente vê uma interpretação, né? Na voz, né? Na, no jeito. Tem todo um cenário, não é? Assim, é tudo muito bem a gente vê um carinho muito grande, assim, uma paixão muito grande pelos contos. E isso chama muita atenção para quem vê e tudo. E quando a gente se conheceu ali na pós, né? é, eu dei as ideias da Jana. Jana, vamos fazer um grupo de estudos, né? Depois chamei a Jana para dar aula. E a gente conseguiu também realizar um sonho também ali dentro do Contos, que foi realizar um congresso, né? A gente conseguiu realizar um congresso de psicanálise, gente. Um congresso tem no YouTube. Você pode acessar nas nossas redes sociais do Instituto, que deve ter publicado, né? Então a gente eu consegui a Jana de São Paulo e ela veio para cá. Teve outros alunos, outras pessoas que vieram. Foi assim, muito legal, foi uma troca muito boa. Porque o que é interessante, que eu acho, é que a gente os interesses que vão ali se casando ali, né? A Jana tinha um interesse, aí conheceu um pessoal que gostava de contos. E quando você conhece alguém que gosta de algo que você gosta, né? E a gente acaba agregando muito, né? Teve pessoas que a gente conheceu lá, né? No congresso, que vieram pra cá. Teve gente que veio bem de longe para participar, teve gente que veio online. Então foi sensacional, né? Então é muito legal, assim, Jana, ver esse teu trabalho e poder acompanhar, né? É muito gratificante a gente ver, assim, a forma como, o cuidado que você tem com os contos. Já tive o prazer de gravar um conto com a Jana também, então, Sim, então, bem, sigam então o @janapsi, que lá eu trago vários contos, sempre tem conto novo, né? A gente traz os contos que a gente vai estudar no grupo de estudos. E esse é um dos grandes prazeres do grupo de estudos, né? A gente reúne um pessoal que curte os contos e desses encontros sai cada coisa. Assim, as interpretações elas são muito variadas e a gente amplia mesmo a visão, né? Antes de levar o conto, eu estudo bastante aquele conto, até porque eu faço um vídeo, né, contando o conto, então eu ouço várias vezes. Então, eu passo pelo menos uma semana eu passo com esse conto ali, trabalhando, pensando, sonhando, né? E que quando chega no dia do encontro, eu ainda me surpreendo com o tanto de coisa nova, com o tanto de interpretação, de material simbólico que aparece dos participantes, né? A gente tem gente de todas as áreas, né? A gente tem o pessoal da, das letras, o pessoal do jornalismo, do cinema, a gente tem que mais que a gente tem? Os psicanalistas, a gente tem sim, os junguianos, tem psicóloga comportamental. tem É, de tudo um pouco, né? sim, nossa, sempre tem uma interpretação social daquele conto. E é muito interessante a gente. Algumas pessoas pensam, né, que os contos, não, os contos, por serem escritos em uma época diferente, então eles são muito retrógrados e retratam coisas que são do passado e que já não servem mais. E só que nesses encontros a gente o conto vira base para uma crítica, né? Para críticas sociais interessantíssimas, né? Então a gente vai vendo que os contos são atemporais, não são nada ultrapassados, não. Né? Muitas vezes os contos trazem reflexões que combinam demais, né, Laura? Você já Sim. presenciou várias vezes isso. Combinam demais com temáticas que estão acontecendo agora, né? Com coisas que a gente está vivendo agora, com questões super modernas e atuais, muito atuais. Sim, não, é incrível como a gente
as interpretações. Eu acho muito legal da Jana que ela consegue ser bem, ser bem política, assim. Todo mundo consegue falar, todo mundo consegue ver. E assim, o que é legal do conto é justamente isso. São interpretações possíveis ali, né? E que não cessam, né? A gente, se você pegar um conto, às vezes a Jana traz um conto que é mais curto e ela fala, olha, gente, vai ter muita coisa, né? Um conto curtinho e que a gente consegue elaborar, né? E às vezes a gente até manda mensagem um pro outro. Jana, depois eu ainda pensei sobre isso, sobre aquilo, né? Ou outra pessoa que participa fala, né? Pergunta, né? Então, o lance, o que eu acho legal, Jana, é essas interpretações, né? Porque a gente pensa, o conto de fadas é aquilo, porque é aquela lição para você aprender aquilo e ponto, né? Não é, são vários pontinhos, são várias interpretações dos contos. E é muito legal quando você fala que, eu gostava disso, dessa área de fantasia, mas tive que ir para outro lado e agora eu consigo retornar a isso, né? Retornar essas fantasias e esse mundo do conto e as interpretações. Pode falar. E uma coisa Sim. não exclui a outra, né? Sim. Eu fico vendo, tanto que mesmo dentro da psicologia comportamental, eu tenho interpretações comportamentais para as metáforas que os contos trazem, né? Não são só interpretações psicanalíticas ou só interpretações junguianas. A gente tem várias formas mesmo de olhar para os contos. As interpretações, elas são multifacetadas, né? E uma não exclui a outra, né? Às vezes a gente faz uma interpretação social muito desfavorável, por exemplo, para aquele conto, mas ao mesmo tempo o mesmo conto traz uma interpretação junguiana muito bonita. Então é muito o nível de discussão daquele grupo de estudos é enorme. Sim. Eu gosto muito deles e saio sempre com a cabeça explodindo. Jana, e para quem tá ouvindo a gente, assim, o que seria uma interpretação, né, de um conto de fadas e tira um exemplo que tu pudesse dar assim, não sei, talvez esse aqui falasse sobre isso, sobre aquilo. Eu gosto. Eu acho interessante, a gente tem uma forma de olhar para os contos que é da Clarissa Pinkola Estes, ela fala que os contos são como um armário de remédios que você tem e que você vai lá e pensa, não, para esse meu paciente, eu acho que ele precisa daquele conto ali. Para esse outro paciente que está em outra situação, em outro momento da vida, o outro conto faz mais sentido. Então, sei lá, eu já tenho um arsenal aí grande de contos que eu conheço a interpretação e que eu já explorei bastante, várias facetas daquele conto, então eu consigo usar bastante no consultório. Então, o paciente começa a me trazer uma questão e eu falo, nossa, isso daí tem a ver com o conto dos quatro rabinos. Não, toma esse conto aqui e a gente conversa na próxima sessão. Para você, este conto, né? Muito Sim. bom, muito bom. Pô, é muito bom. E agora, acho que quem tá ouvindo diz assim, nossa, qual é o meu conto? Gente, a gente também tem um conto favorito, né? Acho que cada um de nós tem um conto, como uma criança que fica pedindo para repetir aquele conto, né? Porque, prestem atenção, porque vai falar muito sobre você, né? Uhum. Essa escolha de gostar mais desse ou daquele fala muito sobre você. É muito interessante trazer isso para a clínica, né? Para o atendimento e é incrível mesmo. Eu acho que o conto acaba sendo uma ferramenta muito interessante para a clínica, porque é, as metáforas, de uma forma geral, são uma forma da gente ampliar, né, a nossa perspectiva. E às vezes é muito difícil, é muito duro alguns assuntos que a gente, né, os assuntos que a gente precisa trazer na clínica, eles são difíceis, né? E a gente encontra um monte de resistência,
uma rigidez assim no olhar, nas nossas crenças, na nossa visão de mundo. E quando você traz uma metáfora, fica muito mais fácil de flexibilizar esse olhar, né? De olhar para questões difíceis com um peso menor. Tem uma metáfora que eu gosto muito de usar para falar dos contos, que eu aprendi com a Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa. Ela fala assim, os contos, eles são como uma pedra preciosa, que pode ser um lindo presente se você embrulhar e entregar com carinho. Mas os contos, ela fala, a verdade é como uma pedra preciosa, que se você embrulhar e entregar com carinho, é um presente maravilhoso e super valioso. Mas se você tacar na cara, é uma pedrada, né? Apesar de ser uma pedra preciosa, é uma pedrada. Então, pelos contos, a gente consegue falar de assuntos muito delicados, muito importantes, mas de uma forma lúdica, de uma forma que pode ser muito didática e uma forma que é mais fácil de penetrar nas resistências. Muito bom, assim, tipo, às vezes também a pessoa quer comunicar algo, né, uma forma de simbolizar algo que ela não consegue, né, Jana? E aí ela acaba se identificando com uma história ou outra e até utiliza isso para poder falar, né, sobre uma dor, né? No podcast que fiz com o Glauco, que a gente falou sobre contos, ele falou até daquele filme As Aventuras de Pi, né? No final ele revela, ó, ali você queria uma história para ouvir aquilo, né? Mas a realidade era cruel, né? Eram pessoas, não eram animais, né? No contos a gente vê muito isso, né? A gente vê representações ali do lobo, né? Do lobo a gente vê muita representação do lobo. A gente vê representação de vários animais que também representam os instintos do homem, né? Eu lembro de um que tem lá, ia ter lobo, vamos ter raposa, também é algo que se repete bastante, né, Jana? Sim. Os animais se repetem, aparecem muito nos contos de fadas e eles são um elemento muito importante, que realmente fala desse lado mais instintivo, né? E às vezes nas fábulas, por exemplo, fica muito claro uma crítica social que aparece, né, por meio da representação dos animais. Mas é muito interessante, né, como que esses símbolos falam sobre nós, sobre partes nossas, né, que às vezes a gente precisa integrar, que às vezes a gente precisa conviver e que nem sempre é fácil, né?